Fazer as coisas por si só já é complicado, e quando entra o medo do julgamento, aí que lascou de vez. Afinal, todos sabemos que o não já temos, mas não queremos ir atrás da humilhação também. E aí achamos melhor não fazer aquilo do que correr esse risco. Apesar que queremos muito fazer essa coisa, seria bem melhor se esse medo não existisse. Então bora explorar esse problema e ver algumas saídas para ele. Para começar, você já notou que esse medo atua apenas em algumas áreas? Vou dar um exemplo meu. Tinha uma época que eu tinha muito medo do julgamento em relação aos posts que eu faço. Na época eu fazia apenas posts escritos, sem aparecer, ninguém sabia quem eu era, não tinha meu nome, não tinha foto, nada. Eu tinha uma conta totalmente anônima e mesmo assim era um esforço absurdo para eu conseguir postar uma coisa que ninguém ia saber que eu que fiz. E eu ficava torcendo para ninguém falar nada, porque eu achava que se alguém falasse alguma coisa, ia ser alguma coisa negativa. Quando aparecia alguma notificação eu já ficava tenso, daí ia olhar, às vezes nem era, não tinha nada a ver com o post. E o começo foi assim. Por outro lado, nessa mesma época, eu recebi algumas críticas por só usar roupa preta. E eu nem comecei a ligar para essas críticas, não fez diferença nenhuma. Então veja que interessante, o medo do julgamento, ele não é diretamente do julgamento, não é um medo direcionado ao julgamento, tipo, eu tenho medo de ser julgado. Na verdade, o medo é pelo que está sendo julgado. E o que difere o post da roupa preta? Sobre os posts, eu era inseguro. Então, quando eu fazia um post, eu tinha medo. Ah, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão entender? Será que eu vou ser mal interpretado? Será que isso? Será que aquilo? Já sobre a roupa preta, eu estava bem decidido. Era esse estilo que eu queria e é isso. Não cabe aos outros julgarem. E eu conseguia contornar muito bem essas críticas. Então, não era uma preocupação que eu tinha. Então, o clima que ficava quando alguém falava alguma coisa era: ah, tá bom, valeu. É isso aí. A real é que nós somos julgados o tempo todo por tudo que nós fazemos, por tudo que nós não fazemos. Sempre vai ter alguém que concorda ou discorda de nós. Isso é normal. Só que assim, o julgamento ele vem dos outros, nós não temos como controlar o julgamento dos outros sobre nós. Mas nós conseguimos controlar quais julgamentos vão nos atingir ou não. Quando um julgamento te atinge, basicamente podemos dividir entre dois medos. O medo das consequências desse julgamento e não saber lidar com isso, que basicamente é o medo de não conseguir lidar bem com as consequências daquela determinada exposição. Então, se alguém falar alguma coisa, aquele medo de, putz, será que eu vou aceitar bem? Será que eu vou conseguir lidar com isso? Será que isso vai me afetar? Será que não vai? E etc. Também, às vezes, questões de ações, né? Que, eu não vou falar tal coisa, porque senão, se o grupo aqui não gostar, eu vou ser excluído ou coisa do gênero. E se eu for excluído, eu não sei o que eu vou fazer. Então, deixa eu ser o mais discreto aqui possível para nem chamar atenção, para, né, pra galera não me largar. O ponto é que a pessoa ela não se sente segura para se defender ou conseguir contornar essas situações de forma que ela não seja prejudicada. E outro ponto é a validação do próprio julgamento. Tem coisas que às vezes nós mesmos nos julgamos, né? Nós mesmos não achamos que nós estamos fazendo tão bem quanto deveríamos ou temos características que não são tão admiráveis quanto nós gostaríamos. E expor isso faz com que as outras pessoas talvez vejam isso também. E aí nós temos medo que as outras pessoas percebam essas questões e falem sobre elas. Porque aí fica aquela questão, putz, eu já estou desconfortável com isso e daí outra pessoa vai lá e nota também. Então valida aquele sentimento ruim. Fica você vendo um defeito e outra pessoa também vendo um defeito. Então tem mais pessoas vendo o seu defeito. E isso incomoda. Tá, beleza. E agora o que fazer? Nesse vídeo vamos falar sobre 3 pontos. Primeiro é o isolamento de pessoas negativas. Então, se você conhece, você tem por perto pessoas que você sabe que não costumam fazer comentários muito interessantes, é, faz aquilo que você quer fazer, mas sem contar para aquela pessoa. Claro, se for possível, né? Nesse primeiro momento, tenta contar apenas com pessoas que você confia que serão positivas para aquele projeto, que não vão te avacalhar do nada, que não vão fazer comentários ruins do nada. E se forem, né, às vezes, te dar um toque ali, tipo, se tem alguma coisa errada, elas vão saber fazer isso de uma forma agradável. Até porque, né, às vezes nós cometemos erros e é bom ter uma pessoa ali avisando disso. Só que é interessante também que essa pessoa saiba dar um feedback negativo, né? O segundo ponto é começar por onde der, para daí depois chegar onde você quer. Aqui é sobre construir a confiança aos poucos, agindo no nível que ela permite no momento. Eu comentei agora há pouco sobre ficar nervoso até para fazer posts escritos, né? Mesmo sem aparecer nada. E o começo foi assim mesmo. Não porque eu queria que fosse assim, mas porque precisava que fosse assim, porque eu não tinha ainda confiança suficiente para chegar aqui e gravar um vídeo. Só de eu pensar em ligar a câmera eu já travava. Então eu tinha que começar de algum lugar que desse naquele momento e foi o post escrito, né? Porque ele demanda uma menor exposição,
é um pouco mais tranquilo, é bem mais leve, né, de fazer do que vídeos. Então os posts ali foram o primeiro degrau dessa escada. Depois, quando eu me acostumei com isso, aí depois eu apareci, né, eu coloquei o nome lá, troquei o nome da página, coloquei foto minha e tal, e comecei a aparecer nos stories. Aí depois que ficou confortável isso, aí eu comecei a gravar vídeos curtos, e aí depois que ficou confortável, aí que eu vim para os vídeos longos. E essa jornada ainda não acabou ainda, eu tenho mais planos. Então foi e continua sendo um processo. Nem sempre nós conseguimos começar de onde nós queremos. Às vezes nós precisamos começar de onde dá para daí só depois chegar onde queremos. E o terceiro é, e se nem assim der certo? Aí é porque o degrau mínimo ainda está alto. Nesse caso, daí precisa ser trabalhado externo, né? Antes da exposição ainda. Nesse caso entra talvez terapia ou estudos, prática, né? Fazer ali as coisas sem a parte da exposição ainda, para que essas coisas deem confiança para que você consiga entrar na parte da exposição. Que nem antes de eu fazer os posts, eu já fazia terapia há bastante tempo, então isso ajudou a ter confiança para que eu começasse a fazer os posts. E eu também pratiquei várias vezes, escrevia vários posts que eu nunca publiquei, né, só para treinar. Estudei bastante o tema também, para que aquilo me desse confiança suficiente para pelo menos começar. Aí depois, claro, vai aprimorando, vai, né, melhorando, mas tem que ter essa base mínima para começar, né? Às vezes precisa desse trabalho de bastidores para que você se sinta mais confiante. E outra, galera, feedback construtivo é uma coisa, eles te ajudam a melhorar, eles vêm em formato de sugestão, né, geralmente. Então, olha, isso daqui acho que não ficou muito legal, acho que você poderia fazer isso, isso e isso, o que que você acha? Por outro lado, julgamentos, comentários negativos, sem fundamento, só dizem sobre a pessoa que comentou ou fez algo, não sobre você. As pessoas só conseguem oferecer o que elas têm, e pessoas frustradas oferecem frustração, e infelizmente tem várias dessas no mundo. Não deixe elas te fazerem pensar que o problema é você. Se prepara para se proteger delas.